PL, senhor. Vereador Fiuza. Cedo meu espaço ao vereador Velocino Ues, senhor presidente. Na tribuna, vereador Velocino Ues. Passo os trabalhos ao primeiro vice Cadori. Obrigado. Com a palavra, vereador Velocino Ues. Bom dia, senhor presidente. Agora a Cadore, substituindo o nosso Zé D'Ambrós. Colegas, vereadores, primeiramente agradecer ao meu colega Fiuza, vizinho aqui, lá em cima, no gabinete. Eu ia pontuar um pouco sobre este assunto no pequeno depois, mas já que o amigo cedeu essa oportunidade, podemos ampliar um pouco mais. E, claro, na necessidade, estou à disposição de ceder novamente, se ceder de volta, caso há necessidade desse espaço. Porque, colegas, na última terça-feira, como vocês viram, eu estive representando a Câmara na Escola Família Agrícola, na Terceira Légua, já muito conhecida. E, naquele momento, ali teve uma assembleia na própria escola, foi muito bom, muito bonito, o professor Lucas, tudo lá aconteceu que nem fosse num formato parecido até com aquilo que acontece aqui, uma assembleia com votações, com grupos organizados, chapas, e a Escola Família Agrícola lá, enfim, formou, enfim, lá a sua cooperativa, a COPEFA. COPEFA, que seria a Cooperativa Escola Família Agrícola. Então, foi na última terça-feira. A EFACERA, o jovem iniciaram a sua preparação e organização para a fundação dessa cooperativa, COPEFA, Cooperativa Escolar da Escola EFACERA 2022, com a orientação pedagógica e acompanhamento de profissionais da Sicredi, que é apoiadora já em vários eventos, enfim, de fundação de associações. O programa da cooperativa escolar tem como objetivo ampliar a oportunidade de aprendizado de crianças e adolescentes vivenciando experiências dos valores e princípios de cooperativismo. As atividades oportunizam os estudantes a desenvolvimento de 4 dimensões: liderança, empreendedorismo social, educação financeira e inclusão social. Os participantes são desafiados a criar e desenvolver uma cooperativa com finalidade educativa, construindo um espaço de aprendizagem sobre os princípios do cooperativismo. E a cooperativa da EFACERA, a Cooperativa Escolar EFACERA, na Terceira Légua, Caxias do Sul, Escola Municipal, aqui será a terceira em Caxias do Sul. A Escola Municipal de Santa Lúcia, do Piauí, e a 7 de setembro, aqui no bairro São Luís, com o acompanhamento da prof. Rosa Ana Bisinella. Então, colegas, foi muito gratificante, colega Alberto, estar ali, porque cada vez mais eu sou apoiador dessa escola, EFACERA, porque ela estava lá em Garibaldi com 11 alunos. E hoje ela está na Terceira Légua, colega Fiuza, com 260 alunos. Praticamente 200, 100 por semana, é mais, agora vai acontecer em torno de 47, 48 formatura. Em dezembro que eles vão enviar o convite aqui. Então vejam bem, o que eu vi lá. Já desde daquele momento, presidente Cadore, desde ali, de dentro da escola, já sai o conhecimento de futuros proprietários, sucessores, Sandro Fantinel nas propriedades, que talvez, além da educação financeira, vários quesitos, viver em grupo, ali na frente, talvez, só em forma de cooperativismo, muitas vezes para escoar a sua produção. E eu, quando estava lá na minha comunidade, eu e meu vizinho, claro, nós éramos alguns vizinhos,
Nós vendíamos juntos, não era uma cooperativa formada escrita, mas funcionava muito bem. Então eu vejo que é muito além, e lá eles já apresentaram projetos que eles querem propor enquanto cooperativa. Eles vão lutar por uma cancha de esporte, para praticar esporte é saúde, educação, eventos culturais e muitos outros projetos já apresentados para eles, em forma de cooperativa, buscar mais apoio e, claro, objetivo alcançado. Na medida do possível, depois vou ceder os espaços. Então, eu vi lá e vejo como fundamental isso. Aquela escola já estava nos dando muito orgulho. Vejam bem, 260 alunos de 35 municípios, enfim, a levar conhecimento nos seus municípios. E tinha ali na formação da cooperativa, tinha de vários municípios. Uma das coisas que me chamou muito a atenção, muito forte, vereador Fantinel, do lado de cá, São Francisco de Paula, da região dos Gaúchos. Me chamou muito a atenção isso. Claro que ali na formatação tinha representação de vários municípios, para não dizer todos, Pinto Bandeira, Caxias, entre outros. Mas muito forte o envolvimento. E quem sabe ali na frente, esse conhecimento, levado a partir dos alunos que estão ali, vivem nas suas propriedades uma semana assim, a outra ali, e depois muito além na sucessão, lá na frente os frutos que irão, além da inclusão entre vizinhos, muitas vezes. É muito além de uma cooperativa formada ali muitas vezes para operar, mas esse envolvimento, essa inclusão de vizinhanças e arredores, dá até para dar um exemplo menor, o Ponto de Safra. Tem um grupo organizado, forma ali um grupo para que tenha lá o seu espaço. Então tem vários exemplos, mas principalmente exemplos que eu vejo ali para um futuro desses jovens. Nas suas propriedades, nos outros municípios. Então um conhecimento que vai muito além, estava lá, enfim, o Dalemole, que é presidente, o diretor de Israel, todos os professores envolvidos, a Sônia. Então, cada vez mais, e quando a gente fala, eu já falei várias vezes, que essa escola família agrícola tem muito ainda a contribuir para a sucessão rural. Vivemos num momento difícil, até na cidade, muitos estão se inserindo na sua propriedade junto dos seus pais, é muito difícil muitas vezes mudar a mentalidade, mas com o conhecimento do jovem, com todo esse estudo passado até ali, mais agora em forma de cooperativismo, mediando ali na frente, com certeza os resultados virão. Teria que ter mais dessas, várias dessas, para poder ali na frente. Eu não tenho dúvida que lá na frente vai faltar alimento, talvez a gente não vai mais nem estar ali. Mas pela forma que está sendo conduzida, e eu não quero aqui criticar A ou B governos do partido, mas vou dar só um exemplo, vereador Fantinel. Tem situações de um produto que vem de fora, poderia aqui citar não. Poderia sim citar lá, por exemplo, meus vizinhos. Meus vizinhos fizeram um investimento de 1,5 milhão de vaca de leite. Para a classe mais vulnerável, vindo um leite de fora que não se sabe nem que leite que é, até por um lado é bom. Só que os nossos agricultores aqui estão quebrados. Aqueles que não quebraram ainda vão quebrar. Então lá na frente, quando melhorar na cidade, desenvolvimento e emprego que a gente espera, o que vai acontecer? Não tem a produção. Tem o dinheiro, mas não tem a produção. Da onde virá? De fora. Não tenho nem dúvida, Rafael. Como se fala muito, que a partir de 2050 tem mais idosos do que jovens. Força física vai faltar. Da onde virá o alimento, a produção? Tudo de fora. O Brasil vai ter que importar tudo. E aí eu tenho certeza que aquele jovem que se estruturar com todo esse conhecimento, enfim, de saber onde fazer esse investimento, gastar bem, porque meus vizinhos lá estão preocupados, tinha carência, professor, para o financiamento que eles fizeram.
Só que termina. E agora quando? No momento possível, uma declaração dele, depois, porque eu tenho todas as partes. Declaração Quando se inicia, vai se iniciar o pagamento do empréstimo, não sobrou. Não sobrou, porque quem é que consegue sobreviver com o custo? O leite é 1,90. Como é? Então tem que pensar que está muito bom, oba-oba, quando as coisas abaixam. Mas até quando? Lá na minha comunidade, Sandro Fantinelli, tinha 3, 4 granjeiros. Todos quebraram e não voltaram mais. Então eu não tenho dúvida que lá na frente, colega Bressan, vai faltar alimento. Independente de governo, eu não estou falando aqui de partido que depois não dizem, tu é disso, tu é daquilo. Tem que pensar no outro também. Então é muito bom, aqui a gente até brinca, quando fica bom. Mas até quando vão aguentar? Até quando? Eu já falei aqui. Eu vou dar um exemplo simples. Fui na propriedade do meu tio, tempo atrás, buscar uns tomates, ele está lá com 32 boi. Ele disse, é os últimos. Os últimos que eu vendi, teve 7 mil de prejuízo. E não é o produtor que tá ganhando dinheiro se a carne está cara. Tem muito intermediário ali no meio. E o povo paga caro. Então, bom pensando num todo a longo prazo, é que todos ganhem bem, que daí possa comprar o produto. Então, salário justo, desenvolvimento, emprego, um salário justo, é uma corrente de baixo para cima, mas do jeito, logo vocês vão ver ali na frente. Então, eu tenho certeza que essa Escola Família Agrícola, com todo esse conhecimento e ampliando também agora forma de cooperativa, ali na frente vai gerar muitos frutos bons para a permanência de sucessores da nossa produção rural. Quem pediu primeiro a parte? Vereador Sandro. Vereador Velocino, parabéns aí, obrigado pela parte. Eu queria tentar ser o mais breve possível. Queria partir aí do início da sua fala na questão das cooperativas, que as últimas 2 viagens que eu fiz para a Europa como guia, eu levei 2 equipes, uma a primeira vez de Curitiba, a outra equipe foi aqui da nossa região aqui, aonde levei o pessoal a conhecer as pomares, as plantações na Europa, né? E o que foi que eu tentei bater muito na tecla para eles, porque eles viram que funciona, mas não entra na cabeça. Na Europa, por exemplo, toda ela trabalha com o sistema de cooperativas na área agrícola. Ou seja, todos os agricultores são sócios de cooperativas e nunca tem perdas. Eles nunca têm perdas. O que acontece? É um ano ganhar um pouco menos, o outro ano ganhar mais, mas nunca perder. Porque através da cooperativa tu compra os insumos a um preço muito mais baixo, tu tem uma seguridade social, tu tem um acompanhamento técnico, sem que tu tenha que contratar e pagar do teu bolso. E tudo isso faz com que não haja perdas. Por que só crescem? Eles não crescem mais porque eles não têm espaço de território como nós temos. Porque se tivessem, estariam acima de toda e qualquer produção. Quando nós voltamos para cá, participamos de várias reuniões, e eu disse, vamos criar uma cooperativa forte aqui na Serra Gaúcha, 1, 2 ou 3, ou cada setor, ou cada cultivo, uma cooperativa para que não haja mais perdas. Não deu certo. A maioria é contra, por quê? Por uma questão de cultura daqui. Aqui a questão é a seguinte, eu faço do meu jeito. Eu faço do meu jeito, eu faço como eu quero, o lucro é meu, a perda é minha, problema meu. E aí acontece justamente muitas coisas que nós estamos vendo aí. E eu parabenizo o senhor por trazer essa questão aí dessa cooperativa, que quem sabe seja o início, né, de um novo tempo, aonde que não haverão mais as perdas que hoje eu estou vendo aí, a questão da geada, a questão da tempesta e tantas outras coisas no problema, e também a aquisição de produtos, que fizeram a aquisição de produtos a um preço bem elevado, porque a mercadoria estava cara, hoje a mercadoria está barata e eles não conseguem mais repor as perdas que tiveram. Então, parabéns, vereador Velocino, e que essa cooperativa seja a primeira de muitas outras. Obrigado.
Obrigado, vereador Alberto. Vereador Velocino, eu acompanhei o início da EFASerra, né? Tinha pedido também. E acompanhei aquelas feiras que eles faziam. Nas segundas-feiras, os próprios alunos vendiam os produtos das suas propriedades. E havia uma dificuldade muito grande, vereador Velocino, que eu acho que ela já está melhorando, de os pais dos alunos absorverem essa ideia de os filhos também entrarem na administração das propriedades. E aí, essa é a função da escola, né? Eu lembro lá da família Tonieto, que continua, um menino que eu vi crescer, continua trabalhando na terra, continua trabalhando no local, fez da sua propriedade também a questão do turismo, se formou em administração. Então, essa escola, agora avançando como cooperativa, ela dá dignidade e tira um pouco a vergonha dessa juventude de ser, não, eu sou um proprietário rural, eu trabalho na terra, eu administro a minha propriedade. Então, essa escola é muito importante. Quantas vezes o senhor foi convidado também para debater a questão da sucessão rural? Porque há alguns anos atrás nós estávamos muito preocupados com isso. Quem é que vai suceder os seus proprietários? Os seus pais, porque os pais não estavam mais, né, envelhecendo, os avós envelhecendo, morrendo. Então, muito importante que a juventude esteja inserida, que a escola avance, que tenha apoio, que vire cooperativa, para que nós tenhamos, não percamos, né, essa questão das propriedades rurais e que tenhamos os jovens nas propriedades felizes e preparados para administrar. Obrigado. Então, colegas, o que eu vejo? Esse formato da cooperativa que eles formaram lá é para assuntos escolares. Buscarem, enfim, em grupo, crescer mais rapidamente, buscar alcançar os seus objetivos. Mas eu estudo, ele na verdade, semeando uma sementinha, mas para que esse envolvimento vá para as propriedades e ali na frente se transforme na realidade daquilo que o senhor falou, Sandro. Que junto com os seus vizinhos, em formato do colégio, se leve lá. Porque eu nunca fui para a Itália, mas para mim, eu vi falar assim que lá tem as cooperativas, que todos os produtores, tu planta isso, tu planta isso, tu planta isso, tu planta isso. O governo garante o valor daquilo que já está organizado. Fora disso, não tem o comércio. Porém, é garantido aquele valor, que nem eu falei aqui no caso, eu citei o exemplo do leite. Não tem problema, é nota 10 baratear. Mas que o governo garanta com subsídios o valor justo daquele que produz aqui. Então lá, e o futuro vai ser isso, com o tempo. E outra é muito fácil também, é como tu falou, né, adquirir, né, comprar, e também para vender para os mercados de outros países. Então, esse estudo, esse formato da cooperativa é muito além. É muito além. Eu vejo, o senhor falou, Sandro, muito aqui nós, os gringos, como se diz, pensando muitas vezes o que ao redor, não tem que pensar como um todo, como um grupo, e aí todo mundo vai bem. É o coletivo como um todo. Então eu tenho certeza que esse trabalho que a escola familiar... Bom, só não tem lá o dobro de alunos porque não tem espaço. A procura é muito grande, que inclusive agora o município vai aumentar um pouco o auxílio lá dos valores. Rudimar Menegoto, que se pronunciou o nome, representando o prefeito, estava lá o secretário de Educação, Edson, também ali, se pronunciou que vai aumentar um pouco, gostaria de aumentar um pouco mais, mas a LDO não permite. Mas então, eu acredito que os frutos virão, com apoio, com a ajuda um pouco de cada um, vereador Fiuza. Obrigado, vereador Velocino. Parabenizar pelo assunto, conhecedor deste tema. Na verdade, essa escola de família agrícola é um incentivo aos jovens para que estes possam ter, de fato, uma educação agrícola, para que no futuro possam ser, de fato, verdadeiros empreendedores, né? Ser empreendedores da própria família, dar continuidade a esta situação do homem do campo, da importância que tem quando o senhor mencionou da saída de Garibaldi para vir para uma metrópole como Caxias do Sul e quanto aumentou de alunos conhecedores desse tema. Então, parabéns mais uma vez por esse assunto, da importância que tem ele para a nossa cidade. Como vocês viram, colega, aí deixa essa foto, esse grupo de amarelo ali em assembleia,
passou por votação, aprovação, foi o formato, a cooperativa que se formou esse grupo de amarelo ali. E o que me chama a atenção é isso que se debate aqui dentro, Sandro, muito, as mulheres ali estão tomando conta. Então, as propriedades, lá na agricultura, a mulher não vai ter problema nenhum. Elas sai na frente ali, ó, e tanto é que a presidente da primeira cooperativa formada, a primeira, enfim, o ano ali, é uma mulher. Está ali na frente, ali, não tenho aqui o nome, enfim, mas isso me chamou muito a atenção. Todo mundo se apresentou ali, foi para a votação. Que belo evento, mas principalmente parabenizar a Escola Família Agrícola com toda a sua direção, professores, alunos envolvidos ao longo do tempo, por mais um orgulho para o município de Caxias do Sul, da formatação da COPEFA, Escola Família Agrícola, agora com uma cooperativa dentro da Escola Família Agrícola, já para uma aprendizagem, quem sabe, para o futuro de 35 municípios que estão ali representados, nos orgulhando muito da produção rural do nosso interior. Obrigado. Obrigado, vereador Velocino Ex. Próximo inscrito, vereador